Começa com o seguinte: as imagens que vocês vão ver agora ao meu lado são do novo porta-aviões da China, o mais moderno até agora. O primeiro também que rompe com os designs, os projetos da era soviética, agora com capacidades atualizadas e inteiramente projetado pela China. Ele traz uma questão a mais e muda um pouco do panorama geopolítico, não só globalmente, mas com destaque para o Mar do Sul da China, região ferozmente disputada, e a gente vai falar mais sobre isso em um instante. A China agora é o segundo país a mais ter porta-aviões. Mas o gap é grande, os Estados Unidos têm 11, a China agora chega ao seu terceiro. Outros países, como por exemplo o Reino Unido, têm 2, raramente passa de 2 para algum outro país, a China agora atravessou essa barreira. O porta-aviões vai ficar estacionado aqui. Eu quero mostrar para vocês essa imagem. Esse é o porto de Hainan, no sul da China. Ali, nesse porto, existe um quê interessante. Melhor dizendo, o porto de Sanya, mas aí na ilha de Hainan, no sul da China. Ali, esse corpo d'água é ferozmente disputado, como a gente falava. Essa é a linha de 9 traços, a Nine Dash Line, como é famosamente conhecida, comumente citada em inglês. O que acontece com essa linha é o seguinte: esse corpo d'água, o Mar do Sul da China, é tradicionalmente repartido no direito internacional entre zonas econômicas exclusivas de uma série de países. Entretanto, não é de hoje, o Partido Comunista Chinês reivindica tudo que está dentro dessa linha aí traçada como parte do território chinês, como território de soberania da China. Mesmo que o Tribunal Internacional em Haia, em 2015, já tenha feito a distinção de que, depois de um processo envolvendo as Filipinas, a coisa não era bem assim. Isso tem gerado tensão constante por ali. Não só com barcos pesqueiros, onde a guarda costeira chinesa patrulha isso aí tudo e frequentemente tem tensões com barcos comerciais ou até mesmo embarcações militares de outros países. Mas vai bastante além disso. O Mar do Sul da China, essa região, concentra 1/3 do comércio que circula por navios no mundo. Ele é fundamental para trânsito, por exemplo, de energia, saindo do Oriente Médio e indo para a Ásia. Ou mesmo quando, por exemplo, alguém quer abastecer a Coreia do Sul com petróleo. Quase certamente isso vai passar por essa região do Mar do Sul da China. Ali tem questão que vai além só da reivindicação de soberania da China, mas das ações chinesas é o que a gente discute. Uma série de locais estratégicos por ali, como os recifes de Scarborough ou outras ilhas, as Ilhas Senkaku, por exemplo, são militarizadas pelo Partido Comunista Chinês. Ilhas artificiais com equipamento militar imposto pela China. A confirmação veio no sábado pelo jornal Global Times, então, de que o veículo ficaria estacionado por ali. A gente tem aqui as falas de um oficial chinês, esse é Lang Guowei, que disse que, como um navio de guerra de maior tonelagem, maior empuxo, em serviço ativo na Marinha do Exército Popular de Libertação, o porto de origem permanente do Fujian é Sanya, levando em consideração fatores como necessidades de prontidão para combate, condições portuárias, capacidades de apoio e características da missão. Esse é outro ponto interessante, por sinal, enquanto a gente passa por isso. O nome do porta-aviões é Fujian. A província de Fujian é o estado, a província, a região da China que fica mais próxima da ilha de Taiwan. São poucas, coisa de 200 quilômetros entre um lado do estreito e outro, quando a gente fala da cidade de Xiamen, na província de Fujian, que seria provavelmente o ponto de partida de uma eventual invasão. Mas a coisa não para por aí. A CNN americana publicou o seguinte no final de semana: uma investigação que mostra, de forma contundente, um desenvolvimento bélico maior e maior quando a gente fala a respeito do Partido Comunista da China. Eu quero citar aqui com vocês algumas das coisas que estão na reportagem. A gente começa pelo seguinte: mais 60% das 136 instalações conectadas à produção de mísseis ou da Força de Foguetes das Forças Armadas da China, que controla o arsenal nuclear chinês, mostrou sinais de expansão em imagens por satélite. É uma comparação que acontece de várias instalações entre 2019 e 2025 ou 2020 e 2025. Segue. A CNN identificou 99 locais ligados à manufatura de mísseis e descobriu que 65 dessas instalações expandiram com mais espaço de produção. Que especialistas dizem que poderia ter um impacto exponencial na escala da produção chinesa. A CNN também analisou 37 bases pertencentes à Força de Foguetes e descobriu que 22 dessas expandiram ao longo dos últimos 5 anos. O pique disso, o auge disso, veio depois da guerra da Ucrânia, o que também tem um quê aí com as táticas de guerra moderna. Para explicar um pouco a respeito do assunto. Com as táticas de guerras vistas na Ucrânia, e com os ataques aéreos que acontecem na guerra, seja bombardeios vindos de avião ou disparos de mísseis,
se tornou comum que haja uma série de projéteis para criar uma espécie de distração. Então, por exemplo, é muito mais fácil conseguir atingir um alvo se você consegue distrair toda a munição antiaérea e os radares com uma onda de drones anteriormente, e só aí, com o inimigo sobrecarregado na sua detecção, disparar um projétil de precisão para atingir o verdadeiro alvo. Isso acontece também num contexto orçamentário interessante. Mais cedo no ano, a China aprovou um aumento de 7,2% no seu orçamento de defesa, o que traz os gastos para 245 bilhões de dólares com B de bola. É o quarto ano consecutivo com mais de 7% de aumento. Alguns ainda dizem que os gastos oficiais seriam maiores e que isso seria um número até amenizado. Para entender melhor o assunto, eu converso com ela, Emanuele Coure, a nossa editora de China, também analista de assuntos de Eurásia aqui no Epoch Times Brasil. Manu, boa tarde, obrigado por conversar conosco novamente. Bom, você que já é da casa, é sempre um prazer te ter conosco. Existe muito para a gente desdobrar aí, e isso vem também em meio a tensões com o Japão. Mas antes da gente chegar no Japão, eu queria desdobrar o seguinte com você. O quão impactante é esse terceiro porta-aviões agora que a China coloca em serviço, com o anúncio no sábado de que ele vai ficar no Mar do Sul da China? Bom, boa tarde, Marcos. Muito obrigada por me receber. Boa tarde também para a nossa audiência. Bom, existem alguns aspectos aqui que eu gostaria de desdobrar sobre essa questão desse novo porta-aviões da China, mas eu vou ser bem breve. A principal questão é que esse é o primeiro porta-aviões feito inteiramente na China. Esse é o terceiro porta-aviões chinês. No entanto, os outros dois porta-aviões que a China tinha, o primeiro deles, na verdade, foi uma reconstrução de um porta-aviões soviético que a China comprou nos anos 90 da Ucrânia. E o segundo porta-aviões que eles tinham foi uma readaptação, foi, na verdade, uma construção com base naquele primeiro porta-aviões. Então, essa é a primeira vez que, do zero, a China elabora toda uma tecnologia para a construção desse porta-aviões que é só deles. Além disso, esse novo porta-aviões ele possui várias tecnologias que os outros dois porta-aviões chineses não possuíam, como, por exemplo, uma catapulta eletromagnética. Por que essa catapulta eletromagnética ela é importante? Porque os outros porta-aviões da China, eles não permitem que eles lancem vários tipos de aeronaves, principalmente algumas aeronaves maiores. E essa catapulta agora vai permitir que o regime chinês lance essas aeronaves maiores. E o que isso significa? Aeronaves muito importantes que o regime chinês tem atualmente e que só podiam ser lançados até agora do território chinês, agora vão poder ser lançados a partir deste porta-aviões. Além disso, esse porta-aviões ele também tem uma capacidade maior, ou seja, ele pode operar por mais tempo. Agora, também existem, claro, algumas limitações. Embora ele seja um porta-aviões muito mais potente do que aqueles outros dois que a China tinha, ele ainda não se compara com os maiores e principais porta-aviões do governo americano, principalmente quando a gente fala na questão de propulsão nuclear, que são o que tem ali os porta-aviões americanos. O que isso significa, basicamente? Esse porta-aviões da China ainda depende de diesel, e isso limita a capacidade dele de operar sem precisar reabastecer. De acordo com alguns especialistas, esse porta-aviões ele pode navegar cerca de 18 mil quilômetros sem precisar reabastecer, o que é bastante, mas mesmo assim ele vai, em algum certo momento, ainda precisar fazer esse reabastecimento. Então, para eles é difícil fazer algumas operações específicas em regiões de águas mais profundas. A capacidade que os porta-aviões mais avançados do governo americano de propulsão nuclear, que não precisam fazer esse reabastecimento por anos, que eles têm realmente de expandir muito mais o território que eles podem navegar. E, bom, outra questão também, só destacando aqui, que é o ponto principal disso, é que agora a China, o regime chinês, já sabe como desenvolver essa tecnologia. Eles já têm tudo isso pesquisado, já tem toda essa experiência para a construção desse porta-aviões, ou seja, vai ser muito mais fácil para que eles possam replicar os próximos. Algumas estimativas apontam, por exemplo, que até 2030 o regime chinês já deve ter 6 porta-aviões. E agora, só para finalizar aqui, Marcos, o porquê que isso é importante? Porque, atualmente, o governo americano tem 11 porta-aviões. Ainda assim, é muito mais, mesmo que o regime chinês consiga realmente produzir esses 6 porta-aviões até 2020 e até 2030. Só que o ponto aqui central é o seguinte: nem todos os porta-aviões americanos vão estar destacados ali na região próximo da China. Então, digamos que a gente tem um conflito realmente entre o regime chinês e o governo americano. Isso significa que a capacidade militar do regime chinês em termos de porta-aviões ali na região, ela é maior, porque os porta-aviões deles já vão estar lá. Enquanto os porta-aviões americanos, alguns podem estar ali, muitas vezes o governo americano destaca 2 ou 3 para aquela região. No entanto, os outros porta-aviões americanos vão estar
em outras regiões ou mesmo vão estar ali no território americano para algum tipo de reparo ou mesmo para o treinamento das Forças Armadas do governo americano dos Estados Unidos ali. Então, isso é muito importante porque para o regime chinês aumenta a capacidade que eles têm ali de guerrear com os Estados Unidos caso tenha algum tipo de conflito. E justamente agora, nesse momento que surge a importância, então, dos aliados regionais que Donald Trump tem fortalecido na região, como, por exemplo, a Coreia do Sul e também o Japão. Uma das questões aí, eu vou adiantar a pauta e quero falar disso do Japão também, porque isso acontece num contexto onde tenho aqui duas reportagens do Global Times. O Global Times é uma das mídias porta-voz do regime, normalmente para assuntos de geopolítica ou de militarismo. O Global Times e a edição em inglês do Global Times, que também fala para o exterior, é onde fica o recado do dito pelo não dito. Então, enviado chinês vai para cima das declarações de Takaichi, a primeira-ministra do Japão, de que arrastam o Japão para uma rixa para dividir a China, levando o Japão para um caminho errado sem volta. Depois, a premier japonesa Sanae Takaichi faz declarações erradas sobre Taiwan. A China insta o Japão a parar provocações e insta o Japão a parar de cruzar a linha. Isso foi o Ministério das Relações Exteriores, e aí é a reportagem cuspindo fogo de um dos veículos do Partido Comunista Chinês. Mas também não foi para menos. Isso é o cônsul, Manu, e você também vai estar noticiando sobre isso, certamente vai ter mais a respeito no China em Foco, mas isso aí é uma tradução do que disse Xue Jian, que é o cônsul chinês em Osaka, no Japão. Ele simplesmente disse, ao falar a respeito de uma declaração da Sanae Takaichi, de que um evento envolvendo Taiwan poderia arrastar o Japão para um conflito eventualmente. E ele disse, não tenho outra escolha senão cortar essa cabeça imunda que se impôs sem hesitar um instante. Está pronta? Ele publicou isso no seu X, então, falando diretamente com a primeira-ministra do Japão. Manu, complicado o cenário aí, uma tensão que escala. O Japão também trouxe nota de repúdio oficial e a coisa parece nada positiva depois de que, na sua análise mesmo anterior, quando a gente cobriu isso juntos da Sanae Takaichi, haveria um quê de maior militarização por parte do Japão, e isso, claro, acontece depois do encontro com Trump. Sua análise, seu comentário a respeito do atrito, e isso também fica no cenário de tensão regional quanto a Taiwan e de tensão no leste da Ásia, né? Perfeito, Marcos. Bom, existem dois pontos centrais aqui, só para a gente entender todo esse conflito que aconteceu. Tudo isso, na verdade, foi muito importante. Mesmo que se a gente pensa primeiramente, então, sobre a questão das relações entre o Japão e o regime chinês, porque nos últimos tempos, embora os dois países, obviamente, tivessem seus atritos, até mesmo por conta do passado ali, do histórico complicado entre os dois, no entanto, nos últimos tempos, eles tinham conseguido manter uma certa amizade, um certo tipo de relacionamento, pelo menos uma aparência diplomática legal. Só que, no entanto, nos últimos tempos, as tensões têm sim aumentado. Por exemplo, no ano passado, o regime chinês, pela primeira vez, entrou com uma aeronave dentro do espaço aéreo do Japão, o que, claro, na época já gerou bastante reclamações do governo japonês, justamente porque eles não poderiam ter feito isso. O governo japonês encarou isso como uma ameaça do regime chinês. E desde lá a questão tem se intensificado. Só que agora, com a entrada da Sanae Takaichi, a questão se elevou ainda mais. E o principal ponto aqui é a questão de Taiwan. Isso porque Sanae Takaichi, mesmo antes de ser a primeira-ministra do Japão, já era uma pessoa que demonstrava muito apoio para Taiwan. No início do ano, por exemplo, quando ela fez uma visita para o presidente taiwanês, o William Lai, ela chegou a falar sobre a criação de um grupo de defesa na região, o que incluiria alguns países da Europa, o Japão e também Taiwan. E por que agora a tensão aumentou ali entre o Japão e o regime chinês? Porque na sexta-feira, como você comentou, a Sanae Takaichi, durante algumas declarações que ela estava fazendo para o Congresso, na verdade o Congresso japonês estava fazendo algumas perguntas para ela justamente por conta de algumas declarações que ela tinha feito no passado quanto a Taiwan. E ela explicou a situação dizendo basicamente o seguinte: se o regime chinês atacasse Taiwan, isso poderia representar um grande perigo para o Japão. E talvez o Japão, então, tivesse que intervir militarmente. E ela deu alguns exemplos, como, por exemplo, se o regime chinês resolvesse utilizar navios de guerra para bloquear ali Taiwan e não permitir até mesmo que o comércio continuasse de uma forma normal ali na região. Porque, claro, o Japão, sendo uma ilha, eles também dependem da importação de vários produtos. Então, só para a gente entender que a questão é muito complexa. E justamente esses produtos eles passam naquela região ali de Taiwan. Então, as tensões se elevaram, a gente teve essa resposta, eles inclusive já pediram ali no Japão para que essa pessoa, para que esse cônsul seja retirado do poder. Agora, só para concluir aqui, por que tudo isso é muito importante?
essa é a primeira vez que uma liderança do Japão fala abertamente sobre o Japão intervir militarmente caso o regime chinês resolva anexar à força Taiwan. O que, claro, é muito importante. Mesmo Shinzo Abe, que era a pessoa ali, que era o líder, digamos assim, que é a Sanai Takaichi, ela é conhecida como a protegida do Shinzo Abe, ele fazia várias declarações fortes sobre isso. Ele chegou até a dizer que uma ameaça a Taiwan seria também uma ameaça contra o Japão, que uma coisa que fosse urgente para Taiwan seria também urgente para o Japão. No entanto, ele nunca disse que o Japão realmente destacaria suas forças militares para ajudar Taiwan, e essa foi a primeira vez, então, que uma liderança do Japão fez isso, e até mesmo por isso, então, que a gente teve uma reação tão forte do regime chinês, porque eles sentiram, então, que Taiwan tem conquistado cada vez mais aliados ali na região. E só para concluir, para a gente entender, então, o momento em que o regime chinês se encontra, além disso, neste final de semana, a vice-presidente de Taiwan também fez uma viagem diplomática oficial para vários países da Europa. Essa foi a primeira vez que uma pessoa de tão alto escalão de Taiwan fez essas visitas ali para a Europa. Além disso, ela fez um discurso para o Parlamento Europeu, onde ela pôde pedir ajuda dos países europeus para que eles apoiem, então, a independência de Taiwan. E essa foi a primeira vez também que uma pessoa de alto escalão de Taiwan foi permitida a falar ali para os parlamentares europeus, o que mostra, querendo ou não, uma maior amizade entre esses países, uma maior colaboração entre esses países e Taiwan, mesmo que esses países ainda reconheçam diplomaticamente a China ao invés do governo taiwanês. Então, um momento bem delicado. Manu, eu também queria falar aqui a respeito da investigação da CNN americana que a gente vinha discutindo, que é uma investigação com fontes abertas, coisa pública, imagens por satélite, mostrando então o desenvolvimento da Força Bélica. Também quando se cruza os documentos, se vê o aumento que a gente citava de, novamente, mais 60% das 136 instalações ligadas à produção de mísseis ou à Força Espacial Militar Chinesa, que controla o arsenal nuclear da China, mostraram sinais de expansão em imagens de satélite. Esse Força Espacial é uma tradução que, por vezes, é traduzido como força espacial, é mais preciso força de foguetes. Ela não lida necessariamente com... Não é como se fosse a força espacial americana, a força de foguetes lida com projéteis de longa distância e com artilharia, principalmente. Esse é um aumento que poderia expandir exponencialmente a capacidade, então, da China de fabricar e disparar projéteis em longa distância consistentemente em um conflito de longo prazo. Uma das análises que eu estudava a respeito do assunto antes da gente entrar é de que o perfil de, claro, projéteis de longa distância seria de conseguir criar uma barragem de artilharia capaz de fortalecer um bloqueio naval ao redor de Taiwan. É a minha percepção, Manu. Tu concorda? Brevemente, para a gente poder seguir a pauta também, mas tua análise a respeito, então. O perfil da produção de foguetes em larga escala parece condizente com aquilo que é a comum estratégia chinesa quanto a Taiwan de tentar fazer com que esses mísseis de longo alcance com precisão possam ser um bloqueio quanto possam fazer valer um bloqueio naval quanto à ilha. Sim, perfeito, Marcos. Bom, eu também tenho essa análise justamente porque a gente viu que nos últimos anos tem tido um esforço muito grande de Xi Jinping para se preparar militarmente, então, para uma possível invasão de Taiwan. No entanto, é interessante a gente destacar que esse acúmulo militar, esse desenvolvimento do setor de mísseis do regime chinês, ele pode estar ligado a Taiwan, com certeza, mas ele também faz parte de uma estratégia maior do Partido Comunista Chinês que já vem sendo desenhada nas últimas décadas. Uma das questões é elevar o Exército de Libertação Popular, que é o exército do Partido Comunista Chinês, a um exército de primeira classe, de classe mundial, até 2049, quando a gente vai ter ali 100 anos desde que o Partido Comunista Chinês subiu ao poder. Além disso, isso também entra ali em várias estratégias que têm sido apontadas pelos analistas nos últimos anos, de que um dos objetivos do regime chinês seria, então, substituir o governo americano como uma grande potência global. Quem fala muito sobre isso, por exemplo, é Michael Pillsbury. Ele chegou a escrever um livro que é o The 100-Year Marathon, onde ele fala sobre realmente esse plano de 100 anos do Partido Comunista Chinês para substituir, então, os Estados Unidos como a superpotência. E, bom, para substituir os Estados Unidos como essa grande potência, o setor militar, claro, seria imprescindível. Então, embora eu ache sim que tem relação com essa questão de uma preparação militar para uma possível invasão com Taiwan, eu também acredito que tudo isso passa por esses objetivos maiores do regime chinês.
Para te concluir, Manu, porque quando a gente fala a respeito de preparação bélica do regime chinês, uma coisa que frequentemente se discute é o estado da economia chinesa. É até uma citação que vem lá atrás da Primeira Guerra Mundial e que a gente já cobriu aqui anteriormente ao cobrir assuntos de militarismo em relações internacionais. Mas a ideia de que a logística e a estabilidade econômica do país, no longo prazo, tendem a ser aquela que ganha guerras, em oposição, claro, às tropas que podem vencer uma batalha. A gente tem, e eu trouxe o dado aqui agora há pouco, eu resgato aqui, que eu estava citando, de que um aumento de 7,2% no orçamento de defesa é o 4º ano consecutivo em que tem mais de 7% de aumento de gastos no setor militar. Alguns dizem que pode ser ainda mais do que isso. Entretanto, a economia chinesa deu sinais de fraqueza anteriormente, e isso vem também em um momento de certa instabilidade política, pelo menos aparente, dentro do Partido Comunista Chinês. A gente estava aqui juntos até analisando momentos atrás forcei, né? Mas dias atrás, semanas atrás, no recente congresso do Partido Comunista da China, como naquela sessão plenária havia um esvaziamento, era a mais vazia em 5 décadas em termos do percentual de membros do partido que não compareceram, e houve 2 expurgos de grande escala logo antes do início daquilo, com muita gente especulando um Xi Jinping enfraquecido nos bastidores, já que muitos dos aliados dele era quem estava saindo, e de ramos como essa própria força de foguetes agora discutida. Então eu queria te ouvir a respeito do seguinte, Manu. Primeiro, quando a gente está diante de um cenário onde a gente está falando de esforços militares chineses, porta-aviões, expansão da indústria de projéteis, também existe o outro lado da moeda de que existe uma preocupação quanto a uma economia enfraquecida e existe uma preocupação quanto a uma política instável no Politburo do Partido Comunista Chinês. Traz pra gente quais são as informações que a gente tem a respeito do assunto, brevemente, para a gente poder seguir a pauta, mas a gente não pode deixar de cobrir isso enquanto fala do assunto. Perfeito, Marcos. Bom, o ponto central aqui, na verdade, como você comentou, a gente tem falado sobre essa questão do enfraquecimento do próprio Partido Comunista Chinês. As disputas entre as facções, elas têm aumentado nos últimos tempos, inclusive algumas evidências mostram o enfraquecimento do poder do próprio Xi Jinping, como, por exemplo, o expurgo de vários aliados próximos do Xi. Por exemplo, a gente teve a 4ª sessão plenária poucas semanas atrás, que foi justamente sobre isso que a gente trouxe aquele debate, e antes dessa sessão plenária, 9 pessoas que eram próximas de Xi Jinping, inclusive pessoas muito próximas a ele do setor militar, foram retiradas do poder. Outra questão também foi justamente esse ponto do esvaziamento, isso porque esse ano, a gente teve um número recorde de pessoas que não foram, então, essa 4ª sessão plenária. Algo muito difícil de acontecer ali dentro do Partido Comunista Chinês, porque eles controlam todas as questões meticulosamente. Então, não é algo comum uma pessoa não ir a essa sessão plenária sem algum tipo de justificativa plausível. Então, se por um lado, a gente tem um momento onde tem um enfraquecimento do próprio Partido Comunista Chinês, pelo menos da liderança de Xi Jinping, e talvez um fortalecimento de alguns adversários de Xi ali dentro do poder, existe realmente a questão da economia. E por que a questão da economia nos últimos tempos chama bastante atenção? É justamente por 2 pontos. Porque, por um lado, a gente tem realmente a questão do enfraquecimento, várias dificuldades que a China vem passando nos últimos anos. Isso inclui, por exemplo, o setor imobiliário da China, que vem enfrentando uma queda grande desde 2021, quando a gente teve o início ali da declaração de falência da Evergrande, que era uma das principais incorporadoras imobiliárias do país. Depois, outras incorporadoras imobiliárias também anunciaram falência, e esse setor imobiliário representava 30% do PIB da China. Além disso, eles têm toda a questão da população envelhecendo, entre outros fatores. Agora, por que tudo isso chama atenção? Porque enquanto a gente viu uma diminuição no crescimento econômico chinês nos últimos tempos, e a diminuição mesmo, por exemplo, a projeção para o último trimestre da China de crescimento era de 5,2%, enquanto eles tiveram um crescimento de 4,8%. Só que se por um lado a gente vê isso diminuindo, a gente vê o regime chinês cada vez mais investindo no seu setor militar, algo que tem, na verdade, chamado bastante atenção dos especialistas, mostrando realmente que a China tem se preparado para algum tipo de conflito grande, porque até mesmo as políticas da China, as políticas comerciais nos últimos tempos, elas parecem estar muito mais direcionadas para um desenvolvimento militar do que um desenvolvimento econômico saudável. E só para a gente concluir aqui, eu quero dar um exemplo disso, porque, por exemplo, quando eles divulgaram esse plano quinquenal depois dessa 4ª sessão plenária que o regime chinês teve algumas semanas atrás, um dos focos deles era o desenvolvimento industrial.
E por que isso chama atenção? Porque atualmente a China tem um problema de superprodução, ou seja, alguns setores eles estão tendo produção além da conta, além do que eles conseguem consumir ou até mesmo exportar. Então não faria muito sentido para o regime chinês querer focar em um mercado onde já está saturado. E um dos pontos destacados aqui pelos especialistas é que justamente esse setor, o desenvolvimento desse setor industrial, tem ajudado o regime chinês a se desenvolver militarmente, como por exemplo a gente vê com a questão do desenvolvimento naval. Atualmente, o regime chinês, eles produzem cerca de 50% de todos os navios comerciais que o mundo consome. Ou seja, toda a indústria naval do regime chinês ela está muito mais preparada. Por mais que atualmente a produção, boa parte da produção não seja de navios militares, quer dizer que eles já vão ter o local para preparação, então, de uma maior quantidade desses navios militares, se eles quiserem realmente desenvolver. E também vale destacar que a maior marinha do mundo em termos de quantidade de navios, atualmente não estou falando, né, claro, em potência, em força, porque isso os Estados Unidos está muito à frente ainda, mas em termos de quantidade, a China já possui mais navios que os Estados Unidos. Perfeito, então, Manu, muito obrigado por nos atender. Sempre um prazer a gente estar em contato para desdobrar o assunto do regime chinês. Uma ótima tarde.